dia, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade, que Ele nos concede de juntos, mais uma vez, estudarmos a Sua santa e bendita palavra. Como foi a semana dos irmãos? Foi boa? Irmão Laércio, irmão Pídio, irmão José Maria, irmã Rita, irmão José Coutinho, mais ou menos irmão José Coutinho. Irmão Vitor, irmão Lucas, a irmã Luciana está ali com o Lucas, é um jovem, é um adolescente, na verdade, ele mora aqui vizinho da igreja, do templo, e ele tem vindo no clube bíblico, tem sido muito fiel ao clube bíblico, e tem ouvido a palavra de Deus, e graças a Deus ele se sentiu hoje motivado, a estar conosco nesta manhã. Ore pela vida dele, ore pela vida da mãe dele. O nome da mãe é Marília, ore por ela, é uma família vizinha aqui da nossa igreja, que o Senhor possa alcançar estes corações, amém? Abra comigo, queridos, sua Bíblia para Esdras capítulo 9, bom dia os irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, pegue a sua Bíblia também, abra conosco lá em Esdras 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Este, meus irmãos, eu confesso, é um capítulo muito triste do livro de Esdras. É um capítulo triste, nós iremos se entristecer aqui com Esdras, mas também iremos aprender preciosas lições para a nossa vida, para também o nosso ministério, de servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus. Quantos acharam? Esdras capítulo 9, já está aberta aí sua Bíblia? Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu vou ler o verso 1, os irmãos o 2, eu vou ler o 3 e os irmãos o verso 4, tá bom? Vamos ler. E acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque clamaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou as imagens santas com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros desta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e assentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que rebeliam as palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiro. Porém, se eles se cancelaram a tal momento, até nossa sacrifício da terra. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, é em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos e estamos felizes e gratos pela semana que o Senhor nos concedeu, pelo cuidado do Senhor, por ter renovado a nossa força, nosso vigor, nossa fé, nossa esperança. Ó Pai, cada dia desta semana foi contemplado com a bondade do Senhor sobre nós. Sem a Tua bondade não teríamos chegado até o dia de hoje. Então nós somos gratos porque Tu és um Deus presente na nossa vida.
Pai bondoso, continue nos alimentando com a tua santa e bendita palavra. Abençoe, ó Deus, cada irmão aqui presente, abra o seu coração, também daqueles que estão conosco em casa, para que juntos possamos ser edificados, transformados, ó Deus, e enriquecidos com a tua santa e bendita palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. A palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 7, nos diz assim, não precisa abrir: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E no versículo 12 vai dizer: assim a lei é santa, e os mandamentos santo, justo e bom. Esta é a lei. Por que eu estou dizendo isso, meus amados irmãos? Porque transcorridos aqui menos de 5 meses que Esdras estava em Jerusalém, ele começa a pregar a palavra de Deus, a ensinar a lei do Senhor ao povo de Israel. E não somente isso, ele começa a disseminar, entregar, espalhar cópias da lei do Senhor ao povo que estava ali. E meus amados irmãos, o conhecimento das Escrituras, quando o povo começou a ter contato com as Escrituras, de repente trouxe na vida do povo fruto de convencimento daquilo que eles estavam fazendo, que não estava de acordo e com a vontade do Senhor. Então começa ali fruto característico de uma reforma, daquilo que Esdras estava proposto a fazer, trazer uma reforma, trazer uma mudança na vida do povo que estava ali em Jerusalém. Então as Escrituras, quando eles começam a ler, ela traz luz a um mal que estava acontecendo, que o povo de Israel estava praticando. Mas não somente isso, não somente traz luz àquele mal, mas também, meus amados irmãos, mostra a alta vocação que o povo de Israel tinha, o grande chamado que Deus tinha feito e fez para este povo. Porque no versículo 3, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa. Interessante quando a palavra de Deus diz, assim se misturou a linhagem santa. Quando nós vamos para Êxodo, eu convido você a ir para Êxodo capítulo 19, verso 6. Veja o que a palavra de Deus diz acerca da vocação de Israel, da vocação deste povo. Qual a razão pela qual Deus o criou e a razão pela qual eles deveriam ser um povo distinto das demais nações. Êxodo 19, verso 6, olha que versículo maravilhoso acerca de Israel. Ele diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É Deus falando a Moisés aquilo que ele deveria dizer ao povo que estava ali reunido. Deus o chamou, Deus o criou para ser um reino de sacerdotes, para representá-lo aqui nesta terra, para que eles fossem um povo santo, e pela qual Deus assim o fez, traria a Jesus Cristo, traria o Messias. Mas, meus amados irmãos, Esdras, ao saber desta notícia que estava acontecendo ali em Jerusalém,
Isso foi trazido por meio de alguns líderes que já havia chego em Jerusalém antes de Esdras. Possivelmente esses líderes que trazem esta notícia para Esdras eram aqueles que vieram com Zorobabel na primeira vinda a Jerusalém. E eles trazem um relatório que desencoraja Esdras, que decepciona Esdras grandemente. Veja o versículo 1: E acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes. Então esses príncipes aqui, possivelmente são aqueles que vieram com Zorobabel, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Interessante que não foi uma iniciativa dos recém-chegados, né? Não foram a iniciativa daqueles que vieram com Esdras, mas daqueles líderes que já estavam estabelecidos, que estavam aceitando aquela situação até então, mas de repente, devido ao contato com a palavra de Deus, eles tomam uma atitude de denunciar o que estava acontecendo. Então este grupo vai informar Esdras que alguns repatriados, haviam casados com pessoas estrangeiras, pessoas que não eram israelitas puros. E entre os culpados, eles vão dizer que estavam principalmente, o que primeiro começaram a transgressão, estavam os príncipes e os magistrados. Mas não somente eles, o povo geral, os sacerdotes. Você já pensou nisso? Ou seja, os ministros, os levitas, todos estes haviam se casado, se misturado com mulheres que não eram mulheres da linhagem santa, que não eram verdadeiros israelitas puros. Então eles denunciam isso a Esdras. Mas o que havia de errado nisso? Porque isso se tornou algo muito grave, ou algo grave? Porque era uma violação da lei de Moisés. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 34. Volta a sua Bíblia para Êxodo 34. E veja o que o Senhor diz acerca de se fazer aliança ou casamento com povos que não eram da linhagem de Israel. Êxodo 34, do verso 11 até o verso 16. Nós iremos fazer novamente uma leitura responsiva, tá bom? Versículo 11 diz assim: achou, Lécio? Estamos juntos? Amém. Verso 11, queridos, veja o que diz. Deus dizendo ao povo: guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lancei fora diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os perizeus e os heveus e os jebuseus. 12. Mas os teus altares derrubareis, e as tuas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Amém. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. 16. Homens e mulheres, as suas filhas,
Note, amados irmãos, que a preocupação de Deus aqui era que o povo de Israel viessem fazer alianças com os povos que não eram judeus, que não eram israelitas. Note que o Senhor, ele não está sendo aqui, ao dar esta lei, ele não está tendo uma discriminação racial aqui. Deus não está discriminando este povo, mas Deus coloca isso para o povo de Israel, esta lei para o povo de Israel, para preservar a integridade espiritual do povo. Deus está preocupado que o povo não venha se prostituir diante dos deuses desses povos. Então note que não era um preconceito racial. Deus sabia de que se o povo de Israel começassem a se misturar, a casar com as filhas destes povos que serviam outros deuses, isto iria inevitavelmente conduzir o povo de Israel, assim como conduziu à idolatria. E Deus não queria isso. E meus amados irmãos, qual foi a tragédia de Israel? Qual foi o motivo da tragédia do povo de Israel? Vamos lá, me ajuda aí. Qual foi o motivo que Israel foi parar no cativeiro? Qual foi o motivo que a Jerusalém foi destruída? Qual foi o motivo que o templo foi destruído? Desobediência à lei do Senhor. Mas entre estas desobediências estava a mistura com os outros povos. Desde então, quando Deus deu esta lei lá em Êxodo, o povo veio desenvolvendo. Quando o povo entra em Canaã, na direção de Josué, o povo começa a se misturar com esses povos da terra, e eles começam a cultuar outros deuses. E agora aqui no livro de Esdras, eles estavam exilados. Eles haviam passado 70 anos na Babilônia por causa disso. E agora eles estão retornando. E nós estamos vendo que a história está se... o que está acontecendo? Está se repetindo. Então note que nestes 60 anos entre Zorobabel e Esdras, está havendo novamente o secretismo religioso. Está começando a ter novamente o secretismo no meio do povo. O que é o secretismo religioso? É fundir em uma só religião várias doutrinas. E Deus não queria isso. E isso iria começar através do casamento misto, casando com povos, com mulheres e com rapazes de outra nação. E onde que está começando isso? Está começando na ponta da pirâmide. E quem está na ponta da pirâmide? Os líderes estão lá. E se a pirâmide, na ponta da pirâmide, que são os líderes, os sacerdotes, está contaminada, imagine a base da pirâmide. Por isso que o texto diz que os povos também ali em Jerusalém, não somente os líderes, mas os povos também estavam casando, os demais estavam casando com outras pessoas que não eram de Israel. Então, lembra daquelas pessoas que não aceitaram ajuda na época de Zorobabel? No capítulo 4 nós estudamos sobre isso. Eles estavam reconstruindo ali o templo e de repente chegou alguns homens que eram ali de Jerusalém, que estavam ali, que haviam sido misturados, e eles querem ajudá-los. O que eles vão dizer? Opa, aqui não! Nós somos de Judá, nós somos de Benjamim, e nós vamos construir. Vocês não precisam.
A missão é nossa. Isso estava no capítulo 4. Passou-se 60 anos, estes mesmos líderes, eles não têm a mesma convicção mais. A convicção perdeu. Porque agora eles não somente não abraçaram a ajuda desse povo, mas também se misturaram com eles. Meus amados irmãos, nós vemos o que faz a falta da presença da palavra de Deus. A falta da palavra de Deus na vida do povo de Deus é a sua ruína. Durante 60 anos esse povo voltou para Jerusalém, mas agora eles estão começando a estudar a palavra de Deus, mas durante esse tempo eles estão talvez lembrando algumas coisas, mas não tendo um contato direto com a palavra de Deus. E eles estão cada dia mais ruindo as suas convicções. Quando nós falamos da escola bíblica dominical ou da leitura da palavra de Deus diária, essa prática não é uma prática que Deus nos mandou, né? Observe as Escrituras, leia as Escrituras. Não é algo que Deus pediu para nós passarmos um tempo ali. Pelo contrário, quando Deus pede para nós observarmos, estudarmos a palavra, é para manter as nossas convicções. Porque sem a palavra de Deus, as convicções saem do nosso coração. Eu estava ontem comprando algumas balas, lembra das balas? Eu estava dando aula aqui para os adolescentes, falando sobre a importância da palavra. E eu comprei ali na Pioneira, né? Aquele loja de R$1,99. E aí a mulher viu eu comprando aquele monte de bala, né? Ela sabe que eu sou um pastor, mas o que o pastor vai fazer com essas balas? Aí eu falei para ela, não, essas balas eu vou estar usando na aula de hoje. Hoje à tarde eu tenho um encontro com alguns adolescentes e eu vou falar sobre a importância da palavra de Deus. E aí eu disse para ela, hoje, infelizmente, o povo de Deus tem deixado de estudar a palavra de Deus. E eu sei que ela é de uma igreja. E eu estava falando para ela, nós precisamos voltar para a palavra, porque senão nós perdemos as nossas convicções. Daqui a um tempo nós não sabemos o que nós somos, e nem para onde nós vamos, devido à falta da presença da palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos a história de Israel, sempre a ruína aconteceu de cima para baixo. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, eram os juízes que se contaminavam. Chegamos nos livros dos reis, quem queria se contaminar primeiro? Eram os reis. Depois nós vamos ver ali no meio religioso os sacerdotes também. Sempre a liderança, meus amados irmãos. Então nós que somos líderes da casa do Senhor, nós precisamos cada dia puriciar o nosso coração e ter um contato direto com a palavra de Deus. Amém? A liderança, meus amados irmãos, quando a liderança vai bem, todas as outras coisas vai bem. Não é assim dentro de casa? Quando o pai vai bem, o pai e a mãe vão bem, o que acontece? Tudo vai bem, os filhos estão alegres, estão correndo, mas o pai e a mãe estão meio bicudo, as coisas não são tão boas. Assim é com o país. Quando a liderança do país quando um país tem uma liderança corrupta, uma liderança totalmente desonesta, por que os demais, né, os subordinados, aqueles que são liderados, teria ali um exemplo de honestidade ou de viver de uma forma honesta? É assim, é o município, é o país, é dentro da família. Então a liderança, ela determina o funcionamento. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a liderança do povo de Israel
deixando os princípios da palavra de Deus. Então, quando você estuda capítulo 1 até o capítulo 6 de Esdras, você vai dizer: nossa, a história mudou. A história está mudando na vida de Israel. Mas de repente as coisas voltam a acontecer. Meus irmãos, por que isto era repugnante? Por que o secretismo religioso? Por que a mistura dessas religiões ou desses povos era repugnante? Por que o casamento misto era algo repugnante para o Senhor? Os irmãos notem, volte a sua Bíblia lá para Esdras capítulo 1. Quando a gente olha no versículo 1, ele vai dizer assim, era algo seguindo as abominações dos cananeus. No versículo 2 ele vai dizer, no finalzinho do versículo 2, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então note que Esdras está dizendo abominação, transgressão. Versículo 4 novamente ele vai repetir, olhe comigo o versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão. Olha o versículo 14. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Note que ele está usando palavras fortes aqui, abominações, transgressões, e também ele usa no verso 14, abominações. Por que isto era tão abominável, meu amado irmão? Vamos olhar um pouco para a sociedade daquele tempo, para os povos daquele tempo. Para aquela sociedade antiga, meus amados irmãos, que era uma sociedade totalmente religiosa, a vida comum e a vida religiosa eram inseparáveis. Tudo estava ligado à religião. Nós que fazemos muitas vezes essa diferença daquilo que é religioso e secular. Nós fazemos essa diferença, e eu digo isso infelizmente, Aquilo que é trabalho, não é religioso o meu trabalho. Os meus estudos, eu não envolvo religião nos meus estudos, não é isso? Eu também, a minha família. Chegou-se ao ponto na nossa cultura atual de que até a família não tem nada a ver com religião, Não, a minha família é minha família, a igreja é outra coisa, a Bíblia é outra coisa, Deus é outra coisa. Mas nessa sociedade aqui que nós estamos estudando, não era isso não. Para eles, irmão Laerte, não havia essa diferença. Tudo era religioso. Desde lavar as mãos, era o quê? Religioso. Desde tomar um copo d'água, era religioso. Nada era desvinculado da religião. A sua comida, a sua bebida, a religião estava impregnada ali. Na cultura israelita nem se fala, Tudo era religião. E quando alguém se casa aqui, não é o casamento apenas entre duas pessoas, mas é o casamento também entre duas religiões. Porque o casamento também envolvia religião. Então, quando um moço e uma moça se casavam, havia uma mistura ali da religião, da vida e do jeito de viver. Então, quando esse povo está casando com estas pessoas que não eram israelitas, eles estão se misturando, porque tudo era religião. Eles começam a participar da vida deste povo.
Note que Deus vai dizer lá em Deuteronômio e em Êxodo, o texto que nós lemos: não faças alianças com este povo, porque uma vez que vocês casarem com eles, vocês também estarão impregnados na religião deles. Então, quando eles se casam, eles estão dizendo: nós estamos comendo o que eles comem, nós estamos fazendo o que eles fazem, nós estamos bebendo o que eles bebem, nós festejamos aquilo que eles festejam. Então é uma mistura, porque tudo era religioso. E qual é o problema? O problema era que esses povos aqui haviam práticas repugnantes. E quais são algumas práticas repugnantes? Uma das práticas que esse povo faziam eram os cultos sexuais, aonde havia as sacerdotisas, irmão José Coutinho. Havia o culto à fertilidade. E na cultura ou na religião, podemos dizer, bíblica e judaica, não envolve o corpo. E Deus está dizendo: vocês vão misturar com este povo. E essas são as práticas deles. Mas não somente os cultos sexuais, mas também o sacrifício a pessoas. Muitos desses povos aqui, um dos seus ritos religiosos era sacrificar pessoas, sacrificar os seus próprios filhos. Vocês irão se misturar com eles. É como se vocês estivessem fazendo as mesmas coisas que eles fazem. E uma outra prática que era repugnante, que até hoje isso é normal, é a representação divina. Muitos desses povos, eles fabricavam objetos, e esses objetos eram uma representação dos seus deuses, dos animais, faziam objetos de animais e muitas outras coisas. E isso é repugnante ao Senhor, tanto que o Senhor, no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, qual que é o primeiro mandamento que Deus deu para o povo de Israel? Vamos lá ver? É isso mesmo, Lucas. Êxodo 20, queridos. Abra sua Bíblia lá. Êxodo 20. Quantos acharam? Verso 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler 1 e os irmãos consequentemente. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Todos acharam? Êxodo 20? Vou esperar, alguns irmãos não acharam. Laerte, está ok? Amém. Irmão José Maria, Êxodo 20. Amém. Vou ler o 3. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Amém. Note que Deus deu como primeiro mandamento. E muitos desses povos, Esdras dá uma lista dos povos nos quais o povo de Israel estavam se misturando. E era uma das práticas a representação divina. Quando eles dizem nós casamos, eles estão se misturando com essas coisas. Eles estão compactuando com essas coisas. Está tudo misturado ali. Então, por isso que era algo muito sério. Deus, não faça isso. Não faça isso. Não era nenhuma discriminação da parte de Deus, mas em relação àquilo que o povo cria, que era totalmente repugnante diante do Senhor. E que cedo ou mais tarde arruinaria a fé, a religião de Israel e até mesmo a nação. Foi o que aconteceu.
Agora você começa a entender por que da reação de Esdras. Muitas vezes você olha para a reação de Esdras, o homem arrancou seus cabelos, o homem arrancou a sua barba, mas para que tudo isso? Agora você entende por quê. Porque era algo muito sério que estava acontecendo aqui. Volta a sua Bíblia e vamos para a reação de Esdras. Versículo 3. E ouvindo eu tal coisa. Quando Esdras ouve isso, a Bíblia diz que ele rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. O que nós aprendemos de Esdras? Que Esdras era um homem que estudava a palavra, Esdras era um homem que vivia a palavra, a lei, e Esdras era um homem que ensinava a palavra. Quando ele chega em Jerusalém, que ele sabe disso, ele tem conhecimento dessa realidade maluca na vida do povo novamente, a palavra de Deus diz que Esdras tem essa reação. E realmente, amados irmãos, é para sentar, chorar e é para acabar. Se você fosse Esdras, o que você falaria para o povo? O que você imagina que Esdras pensou quando ele soube disso? Uma das coisas que ele pensou foi: vocês não aprenderam nada. Vocês não aprenderam nada. Olhe para o passado. Nós estamos voltando do cativeiro exatamente por causa disso. Vocês não aprenderam nada. Vocês estão voltando a fazer as mesmas coisas daquilo que os seus pais fizeram. Então a palavra de Deus diz que ele rasga, ele se assenta e ele raspa seu cabelo e a sua barba. Quando Esdras faz isso, irmãos, isso é sinal de aflição, isso é sinal de autorrebaixamento, isto é sinal de angústia. Ele fica pasmado, irmão José Coutinho, ele fica atônito, ele fica amargamente triste com aquilo. É interessante que Neemias, ele vai passar por essa mesma experiência. Há uma diferença na reação de Neemias e da reação de Esdras. A Bíblia diz que aqui que Esdras raspou, tirou. A palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele tirou o cabelo dos transgressores. Não dele, ele arrancou o cabelo dos transgressores. Abra sua Bíblia lá para vocês verem a reação de Neemias, desses homens de Deus no passado. Neemias 13, 25. Quantos acharam? Amém? Olha a reação de Neemias, irmãos. Diz assim: e contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. E lhe fiz o quê? E lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Note que a mesma situação que Esdras está vivendo aqui, Neemias vai viver anos na frente. E a reação deles são reações muito parecidas, só que um tira o seu próprio cabelo, mas o outro arranca e amaldiçoa aqueles que haviam transgredido. Meus amados irmãos, interessante que aqueles que tremem da palavra de Deus, a Bíblia diz que eles se aproximam de Esdras. Eles tremem pelo fato de saber da consequência que haveria pela desobediência à palavra de Deus.
Esdras, depois de fazer isto, a Bíblia diz de arrancar os seus cabelos, a Bíblia diz que ele se assenta, ele fica inerte, em total inação, durante o dia todo. Ele fica ali sentado até a tarde. Ele não está acreditando que aquilo está acontecendo novamente. É algo muito triste. Meus amados irmãos, nós aprendemos também que nós não podemos deixar de nos assombrar e de nos entristecer quando nós sabemos de um servo do Senhor, ou do povo de Deus em geral, estão se afastando dos caminhos do Senhor. Nós precisamos também ter esta sensibilidade que Esdras teve. Não chegar ao extremo, mas nos entristecer aqui dentro. Poxa, estão quebrando os mandamentos do Senhor, estão desobedecendo ao Senhor. Isso deve também trazer no nosso coração aquilo que houve no coração de Esdras, nos entristecer por aqueles que estão se desviando da verdade, daqueles que estão deixando de observar os caminhos do Senhor, a lei e as Escrituras. Amém, meus irmãos? Qual foi depois a atitude de Esdras? Nós iremos terminar, não vai dar tempo, na próxima aula, mas a partir do versículo 5, Esdras vai fazer aquilo que cada um de nós devemos fazer. Fazer uns pelos outros. O que ele foi fazer? Ele foi orar. É o que nós precisamos fazer, orar. Orar uns pelos outros. Orar para que, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Devemos orar para não desobedecermos, vigiarmos para não desobedecermos a palavra de Deus. Mas também nós devemos olhar para a atitude de Esdras, devemos orar por aqueles que, infelizmente, desobedecem a palavra de Deus. E também, a palavra de Deus nos diz, olhe, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Também devemos orar como vigilância da nossa própria vida. A oração sempre é uma grande arma para nos manter firmados no Senhor. Vamos ler o versículo 5, queridos. Na próxima aula a gente continua. E perto do sacrifício da tarde foi o momento onde Esdras se levanta. Ele passa o dia ali sentado, não acreditando naquilo que estava ouvindo. Perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição. Foi aí que ele teve coragem de se levantar. Havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, me pus de joelhos. Glória a Deus por isso. Aqui que vai fazer a diferença, irmãos. Nós vamos ver no capítulo 10, que é o último capítulo, como essa atitude de Esdras, como esta oração deste povo, daqueles que se aproximam de Esdras, vai fazer a diferença, trazendo arrependimento no coração do povo. Eu me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E a semana que vem veremos o teor da oração de Esdras. Como esta oração foi uma oração que Esdras reconhece grandes realidades, grandes verdades aqui. Então leia em casa, a partir do versículo 5, do capítulo 9 de Esdras, e leia o capítulo 10. Relembre, eu sei que os irmãos já leram quando nós começamos esta aula, mas leia de novo para ver como que tudo isso vai terminar. Tá certo? Fiquemos em pé, queridos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Estamos terminando entristecidos, devido àquilo que a palavra de Deus nos traz, mas sabendo de que nós temos um Deus de graça e de misericórdia,
que muda circunstâncias e situações. Amém? Pai Santo, graças te damos por este capítulo. É um capítulo que traz uma tristeza no nosso coração, como trouxe no coração de Esdras, em ver que o seu povo, o povo de Deus, estava se desviando da verdade. Estava virando novamente as costas para o Senhor. E vivendo de acordo, não de acordo com aquilo que o Senhor havia estipulou na tua santa e bendita palavra. Pai bondoso, terminamos hoje com um alerta para o nosso coração, para que nós venhamos permanecer firmes, para que nós não venhamos deixar de vigiar, deixar de orar, deixar de buscar a tua palavra, porque é a tua palavra, Senhor, que mantém as convicções no nosso coração, e a oração e a vigilância que nos mantém atentos às ciladas e artimanhas do nosso adversário. Pai, trabalhe cada dia no nosso coração para que seja um coração fértil, para entender, para viver, para praticar a tua santa e bendita palavra. Pai bondoso, nos ajuda a ajudar uns aos outros, a fortalecer uns aos outros na fé, para que possamos continuar firme, observando e obedecendo a tua santa e bendita palavra. E ó Pai, hoje de manhã, se há alguém que está em desobediência à tua palavra, assim como no capítulo 10 o Senhor vai derramar o arrependimento no coração deste povo, que o Senhor também traga arrependimento a este coração. Ó Pai, que haja uma mudança de vida, que haja um retorno para a tua palavra, que haja um retorno para a tua vontade, que haja um retorno para a tua igreja, para os teus planos, para a tua obra, ó Deus, para os teus propósitos. Ó Pai, somente o Senhor, por meio do teu Espírito, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então faça isso nesta manhã, visite este coração, que haja nesta manhã reconciliação, que haja nesta manhã consagração de vidas diante do Senhor, diante do teu altar, diante da tua palavra. Ó Pai bondoso, nós queremos ser transformados por Ti, nós queremos estar diante do Senhor, meu Pai. Nós estudamos a Tua Palavra não só para o nosso conhecimento, mas nós estudamos para que a Tua Palavra mude o nosso coração, transforme a nossa vida, aqueça a nossa vida espiritual, aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança. Ó Deus, faça isso no meu coração, faça isso no coração da Tua igreja, faça isso no coração do Teu povo. E ainda, se há alguém nesta manhã que nos ouve, que ainda não tem Jesus como Salvador, que eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e assim entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e ter o privilégio de andar mediante os ensinos da Tua santa e bendita palavra. Como aprendemos ontem, Pai, no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que anda conforme os ditames da Tua palavra, que será como uma árvore plantada junto a correntes de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e que as suas folhas não caem, mas tudo quanto fizer, prosperará. Nós queremos ser este homem que está sempre plantado a ribeiros de água, água da vida, água da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Irmão José Maria está com uma palavra.